Ah, esse sabor aqui tem gosto de novidade na área, mas calma que eu já te conto qual é o tema deste episódio aqui do Café com Negócios. Eu sou Átila Eugênio, host, aqui ao lado de Djan de Barros, e preciso dizer que estamos no seu podcast de empreendedorismo, inovação, gestão de pessoas e de negócios. Mas antes da gente começar a nossa prosa saborosa aqui, preciso convidar você para seguir os nossos perfis nas redes sociais, YouTube, Spotify, também no Instagram, @Café com Negócios Brasil. Curta, compartilhe, envie para quem você acha que também deve prosperar. Além disso, tem o aplicativo Café com Negócios Brasil para que você fique por dentro do clube de network e também da agenda do nosso podcast e dos eventos ao longo do ano. Hoje, o podcast tem sabor de polêmica, tem sabor um pouquinho de cuidado com o nosso país, mas tem muita coisa envolvida e é por isso que eu recebo aqui o doutor João Ricardo Dias de Pinho, ele que é advogado, doutor e mestre, especialista em Direito Tributário, formado na PUC em São Paulo, é também professor do IBET, o Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, além de ser curador do projeto Pauta 3 e ainda membro da Comissão Nacional do Direito Tributário através da OAB-MS. Bem-vindo ao podcast Café com Negócios. Tudo bem? Obrigado, Átila. Eu que agradeço o convite, também ao doutor Djan. Dizer que é um prazer participar desse evento. Enfim, como você já bem antecipou, o tema é polêmico, né? São bastantes coisas, mas eu acho que a gente consegue, de uma certa forma, esclarecer pelo menos os principais pontos e trazer as grandes expectativas que nós temos em relação à reforma tributária. Reforma tributária, por isso o doutor está aqui. Mas, doutor, preciso te dizer, na minha trajetória curta ainda de vida, vários amigos entraram, na época do direito para fazer faculdade, aí era trabalhista, era civil, mas eu não via ninguém falar que queria ser advogado tributarista. Me fala, da onde surgiu esse interesse, como começou a sua trajetória nesta área do direito e o que te atraiu para você hoje poder falar com propriedade sobre um tema tão difícil que é a nossa reforma tributária? Bom, na verdade isso começou um pouco já na faculdade, Eu sempre tive, assim, um apreço pelas matérias que envolvem o direito público, o direito das relações com o Estado. Então logo eu já tinha começado a estudar essas matérias, depois veio o direito tributário. Eu trabalhava também, já estagiava na época e já estudava os temas. E isso logo depois se desenrolou, vieram depois as pós-graduações, enfim, a gente foi se envolvendo na área acadêmica e também depois na área profissional de direito tributário. Hoje ainda digo que talvez tenham mais pessoas do que antes, Uhum. Antes eram menos pessoas que participavam efetivamente, que estudavam e tinham interesse efetivamente pelo direito tributário. O direito tributário, nos últimos anos, e ao longo desse período, ele se expandiu muito porque foram sendo muitas mudanças, muitos impactos, e acabou até que foram absorvendo outras discussões que talvez estavam restritas a algumas outras áreas, Posso citar aqui um caso que é bem emblemático, que é o famoso planejamento sucessório, ou que muitos ouvem falar como hold, que envolve não só a questão tributária, mas a questão societária, a questão do direito de sucessões também. E é uma área hoje que é muito vinculada aos tributaristas por conta dos impactos dos impostos, especialmente os impostos de sucessão. Agora, já dá para perceber então que o difícil te desafia e te faz querer ir além, ou entrando um pouco mais na vida, no lado profissional e pessoal, doutor João Ricardo. Na verdade, o direito tributário, ele tem um pouco, e muita gente às vezes questionava, até as familiares, olha, mas que conta você ia fazer, Existe um pouco essa mística em torno do direito tributário. O direito tributário não trabalha muito com isso especificamente, A nossa ideia mesmo é estudar as questões, especialmente constitucionais, e aí há uma proximidade muito com o direito constitucional, com o direito administrativo, há um vínculo muito grande entre essas disciplinas, mas é estudar para que você possa entender os diversos conflitos que surgem na área tributária. O que aconteceu, que muitas vezes nós dizemos assim, por que o direito tributário fica tão complicado, esconde tanta coisa? Porque, por exemplo, um caso que é sempre emblemático para a gente citar agora, recentemente resolvido, é saber se o crocs é chinelo ou sandália. Então, veja, essas discussões, fala assim, mas por que você está preocupado em saber se é chinelo ou sandália? Se, por exemplo, o ingresso de determinado valor numa empresa é faturamento ou receita bruta? Bom,
Pois bem, isso é interessante porque várias discussões tributárias de valores significativos estão envoltos nesses debates, né? Essa terminologia, ela determina muito saber se eu devo ou não devo tributo. Há uma brincadeira bem conhecida, mas é um fato concreto, que na Inglaterra havia um incentivo fiscal para o famoso prato inglês, né, o fish and chips, né, que é a batata com peixe. E de repente, uma dessas fabricantes daquelas batatas em latas, ela disse, olha, eu quero também esse benefício para as batatas, porque eu faço parte do prato. Falei, não, mas você não é a batata que nós estávamos pensando, ficou por discussão. Foram lá fazer uma avaliação do produto que estava ali e descobriram que havia um percentual mínimo de batata. E nós ficamos sabendo, então, que aquelas batatas tão conhecidas, na verdade, nem batatas são, né? E essa é uma consequência. Então, essas discussões, elas são muitas vezes incisivas, técnicas e tal, mas é porque isso tem um efeito prático sempre por trás. Isso que nós estamos falando da batata, do peixe, lá do outro lado do Oceano Atlântico, mas olhando aqui, né, diante de toda a sua trajetória, da sua experiência, qual é o maior desafio do nosso sistema tributário aqui no Brasil, de acordo com a sua visão, do que você enxerga, como que você avalia e também o que a sua experiência te traz até aqui? Olha, essa é uma excelente pergunta. Isso é sempre muito difícil de dizer, né? Nós acompanhamos as discussões da reforma tributária já há algum tempo, bem antes da reforma ser aprovada, e assim, havia um consenso que o nosso sistema não estava funcionando bem, não era bom e tal, acho que isso daí... E quando você ia tentar construir um indicador disso, você buscava aquilo que existia em outros países. O Brasil tem tantos impostos sobre consumo, enquanto lá só tem um, dois e tal. Isso sempre é muito pautado, essa discussão, em relatórios da OCDE, né? Que a OCDE como um organismo multilateral, né? Que o Brasil ainda não integra, né? Pretende integrar, e que tem ali, né, mais ou menos uma referência do que seriam boas práticas na área de economia e tem as questões tributárias. Então, esses relatórios da OCDE sempre indicavam o Brasil de uma maneira muito ruim e tal. E nós tínhamos o consenso disso. A questão é como você melhorar. Bom, uma das primeiras ideias, vamos então tentar pegar como paradigma aquilo que existe em outros países. E isso foi feito de uma certa maneira, até com bastante... uma referência bastante forte, né? Então muita coisa que realmente existia lá tentou se trazer para o Brasil de coisas mais modernas. Nesse ponto talvez nós tenhamos tido um avanço. Eu, por natureza, sou um pouco cético com algumas questões, talvez por tudo que você falou, não sou também tão experiente como você disse, né? Nós dois estamos nesse conjunto. Agora, o que acontece? A gente já viu muita coisa e a gente sabe que muitas questões elas não estão só envolvidas no que nós chamamos de alteração da norma. Você pode alterar a lei, mas o grande problema é que entre o que uma lei diz e aquilo que efetivamente o empresário paga, há um procedimento muito grande. Eu passo pelos sistemas dos fiscos, eu passo pelo entendimento, interpretação dos fiscos, e eu passo pelo judiciário também, e também por questões contábeis que volta e meia são alteradas. Então há um conjunto de fatores que influenciam para o sistema ser mais simples, ser mais seguro e de certa forma criar expectativas mais reais para o empresário, que é isso que no fim importa, né? Saber aquilo que efetivamente eu tenho que pagar de tributo. Isso ainda a gente tem, acho que um passo muito grande para construir, né? E se eu puder já antecipar, talvez, então sim, acho que a reforma tem um ponto positivo de tentar trazer alguns paradigmas internacionais que deram certo lá fora para dentro do Brasil. Acho que isso foi feito, mas... Vamos primeiro popularizar? Vamos explicar direitinho para quem está em casa, para quem está acompanhando, até porque não me empolga aqui, né? E a gente já pula para o próximo capítulo e a gente deixa de ensinar o beabá. Então, para quem está aqui nos acompanhando, os tributos se resumem, em vez de 5, passam a ser 2, né? Começando já então a partir de 2026, com previsão de término em 2030. 33 começa já o sistema full, vamos dizer Vamos assim. deixar claro para todo mundo então, por gentileza. Exatamente. Veja, você está muito bem informado, né? Estou tentando. É bem isso, mas olha, o que é importante nós sabermos que reforma tributária é uma nomenclatura que, se a gente fosse assim rigorosamente dizer, nos últimos 2 anos nós tivemos assim uma grande reforma, né? Então a reforma mais conhecida é essa do consumo a que você se refere e da qual eu falava, que fez que unificou essa tributação do consumo. Eu tinha 5 impostos, que era ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI. E, na verdade, eu não passei até 2, já há uma certa questão.
Como um imposto geral sobre o consumo, eu tenho um imposto, que é o IBS/CBS. Na verdade, por que a gente fala que é um imposto? Porque uma única operação vai ser tributada uma única vez do mesmo jeito, mas com a receita dividida entre estados e municípios, que é o IBS, e para a União, que é a CBS. Pelo menos isso que se idealizou, né? Ainda, como disse, há muita água para passar debaixo da ponte. Agora, nós teremos também o imposto seletivo, né? Que tecnicamente que se fala para tributar as chamadas externalidades negativas, né? Aquilo que eu não quero incentivar, né? Mas que no Brasil já foi apelidado de imposto do pecado, né? Aquilo que eu quero desincentivar os pecados. E esse é um imposto muito polêmico. Agora veja que interessante, então se fala muito, mas ninguém fala que o IPI, na verdade, não acabou. O IPI ainda continua para um grupo pequeno de contribuintes que nós ainda não sabemos quem serão. Ele vai continuar existindo como maneira de incentivar, continuar incentivando a Zona Franca de Manaus. Então, esses dois tributos, na verdade não são dois, são três, Sim. Embora o IPI seja de uma maneira mais reduzida, mas ele vai continuar existindo, que é o chamado IPI Zona Franca. Então essa unificação, ela tende a simplificar, né? Você tem nas 5, o grande problema hoje é que eu tenho uma legislação de ISS, eu tenho uma legislação de ICMS, eu tenho uma legislação de IPI e uma de PIS e COFINS. Então você imagina que isso realmente tem muito mais complexidade. Então, sobre esse ponto de vista, nós temos um avanço. E é possível, de fato, avançar? Acho que essa é a grande questão, porque no papel tudo é lindo, tudo é belo, é aceito, mas na prática, você acredita que temos organismos e, acima de tudo, fiscalização para que isso aconteça? Veja, eu, como disse, sou um cético com alguns pontos, mas não deixo de ser desesperançoso. Né? Eu acredito que sim, que a gente pode avançar, a gente já avançou em muitas coisas. Mas o que ocorre para que nós possamos avançar mesmo? O que ainda falta? Falta essa maturação institucional. E esse é o grande desafio. Os tributaristas, eles têm uma máxima na qual eu acredito muito, que é o seguinte: imposto bom é imposto velho. Né? É aquele que já deu todos os problemas que tinha que dar e você já sabe como lidar com aquilo ali. Né? Esse é o grande. E o que é o grande problema do IBS, CBS e o imposto seletivo? São impostos novos, né? Como disse, tem referências internacionais, mas a gestão, e esse é o nosso grande desafio, que muitas pessoas já viram falar como chamado comitê gestor, a gestão desses tributos que envolve essa arrecadação, essa fiscalização, que é o que me passa a segurança, essa é uma jabuticaba no bom sentido, né? Nós não temos uma referência em nenhum país do mundo que está se idealizando fazer no Brasil. Então isso é algo muito desafiador e isso está começando agora. Então a gente tem ainda muita coisa para poder aprender com isso e maturar nesse processo. E eu entendo que a maturação desse procedimento, ela é essencial para que a gente possa efetivamente avançar naquilo que as expectativas que se criaram em torno da reforma tributária. Aí a gente olha numa postura macro, né? Todo mundo tendo essa atenção para essa jabuticaba que você mencionou, mas e o empresário, o empreendedor, no seu comércio, no seu negócio, o que ele precisa ficar atento para corresponder, portanto, então, à nova legislação e para que ele possa andar no trilho certinho ali e não ter nenhum problema? Nós estamos numa fase agora da chamada regulamentação, né? Então houve a emenda constitucional, depois vieram as leis infraconstitucionais, agora nós estamos na parte já das chamadas que nós chamamos de normas secundárias, são os decretos, resoluções, né? Que é o que vai efetivamente implantar o sistema que o contador, o empresário vão utilizar. Então nós estamos nessa fase agora. O que o empresário tem que estar atento e todo o seu staff fiscal e contábil são justamente as alterações, elas que vão implementar os sistemas. Então, se promete muita coisa em termos de tecnologia que a reforma possa entregar. Entre elas, o famoso split payment, né? Ou seja, o que é esse nome que nós importamos para algo que nós já temos na nossa linguagem, que é esse pagamento segregado, como se quando você fizesse a aquisição do produto, e pagasse o produto para o vendedor, para o empresário, isso rodasse no próprio sistema financeiro, isso já segregasse aquele valor que é cabível ao empresário e aquele valor que se refere à tributação. Então o empresário, isso funcionando, seria, né, um mundo muito ideal, o empresário não precisaria se preocupar com mais nada, que ele já teria lançado um sistema, já teria arrecadado. O problema é quando esse
sistema e imaginar que o empresário tem que pagar 10 e descontar 10 e o empresário achar que ele tem que pagar 8, né? E aí para quem nós vamos reclamar? Então, todo esse procedimento, isso está nessa fase de regulamentação, essa é uma fase que eu acho que os empresários têm que estar bastante atento. Alguns sistemas já estão sendo construídos e alguns layouts já estão sendo disponibilizados, então é importante, acho que estar atento nesse momento, para que isso possa ser compreendido. Eu acho que os setores primeiros, esses canais de debates que vocês têm possibilitados, acho que é bastante importante, e os setores, né, também se organizar para que possam acompanhar isso daí. O avanço, né, ele vai vir justamente dessas questões. Alguns pontos ainda os empresários também vão ter que continuar atento. O primeiro deles, que também nós não temos ainda a alíquota, né? Então essa questão da alíquota, ela impacta muito um problema que os empresários vão ter, que é a questão da chamada formação de preço. Então hoje eu formo meu preço, eu sei mais ou menos o que é o impacto do ICMS, do ISS, do imposto do PIS/COFINS, a contribuição do PIS/COFINS. O quanto eu deixo de pagar e quanto eu vou passar a pagar, né? Então, primeiro eu tenho que saber a alíquota e eu tenho que conseguir calcular o quanto que efetivamente eu pago de imposto hoje, que é algo também um pouco difícil, né? Uhum. Porque eu pago o imposto, mas tem o custo residual desse produto que a gente fala, né? O quanto que veio já embutido no preço desse produto que eu compro para poder revender e que eu não sei, né? Então, essa é uma grande dificuldade, que é a chamada formação de preço. Acho que esse é um outro desafio muito grande. Então, acho que o primeiro desafio é acompanhar essa questão do sistema, que essa vai impactar já provavelmente em 27, então nós já estamos aí, quando a CBS entra já, que a primeira que entra é a CBS, né? Já entra em vigor, no modo já efetivo, e também essa questão da formação de preço. Acho que esses são 2 pontos. E fora, obviamente, aqueles empresários que gozavam de algum tipo de benefício fiscal, isenção, né? Exemplos, produtores rurais, por exemplo, tal, e não vão gozar mais. Então, o impacto, obviamente, é maior ainda, que é o chamado, que nós falamos, aumento relativo de preços, né? De carga tributária, perdão. A reforma prometeu muito que ela não iria aumentar a carga, né? Do ponto de vista geral, macro, ou seja, se eu arrecado X bilhões, eu vou continuar arrecadando X bilhões. Essa é a promessa, tem uma regra para isso, é bom que se diga. Mas alguém vai ser impactado. Há o chamado relativo, né? Eu arrecado mais, eu arrecado mesmo tanto, por quê? Porque aquele que pagava mais vai pagar menos e aquele que pagava menos vai pagar mais. Né? Essa é a questão. Aí quem está escutando aqui o podcast, assistindo, fala assim, poxa, vamos continuar com a aula? Bom, essa aula aqui agora com o Dr. João Ricardo vai ser possível pessoalmente. No próximo dia 17 de março, no auditório do INSTED, da Universidade aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a partir das 8 horas, vai ter então painel relacionando então a reforma tributária do Café com Negócios. O Dr. João Ricardo vai ser o mediador, vai estar ao lado de grandes entendedores deste assunto da reforma tributária. Então, assim, aqui a gente já entendeu que o empresário, o empreendedor precisa ter atenção. Mas num momento como esse, diante de um painel com outras referências da área e diante também de outros empresários, essa troca precisa ser constante, porque a sua dor pode ser também a minha, ou eu aprender com a sua e evoluir com o do próximo. É importante esse ponto de apoio entre os empreendedores e também ter o acesso ao conhecimento. Sem dúvida, eu acho que esse convite, eventos como esse, Café com Negócio, como você bem disse, no próximo dia 17, no auditório da INSTED, eu acho que ele é essencial por esse ponto, né? Esses dias atrás, numa certa instituição, nós estávamos reunidos e discutindo a possibilidade de algumas questões que poderiam ser levadas, né, a determinados setores e tal. E uma das pontuações que eu fiz foi exatamente essa. Eu falei, olha, a melhor maneira de se construir isso é primeiro nós ouvirmos, né, as principais questões, porque nós já vimos muita coisa sendo discutida, né, mas cada pessoa, cada setor, ele traz um problema diferente que ele está preocupado e que, obviamente, isso não foi antevisto lá atrás, né? Muita coisa foi, mas outras não. Como eu disse, a reforma é muito pautada no que foi feito em outros países. Mas a realidade e o modo, né, de empreender no Brasil é diferente do que acontece em outros países, então os problemas tendem a ser diferentes. Só não pode ignorar. Não podemos, de maneira nenhuma. Não tem como, porque senão o prejuízo é para si mesmo. Não. Se tem uma coisa que assim, nós temos que... a reforma está aí, né? E daqui a alguns meses nós já temos. E o impacto é grande, né? Então a gente efetivamente tem que estar preparado para isso.
no nosso fechamento aqui, aquela orientação de quem entende, de quem lida com os problemas, de quem ajuda a resolver também as situações, para quem está acompanhando, a sua orientação não só para acompanhar o painel, mas principalmente também para estar atento a este momento nosso da reforma tributária. Olha, eu acho que, bom, primeiro, convidar todos, né, para o nosso painel, para o Café com Negócio. Acho que a iniciativa é excelente. Como você bem disse, nós temos a oportunidade de ouvir e debater com outras pessoas, ouvir também os empresários. Mas o que é um dos primeiros pontos que eu acho que eu destacaria juntamente aí com o staff de cada empresário, como eu disse, setor contábil, fiscal, acompanhar essas mudanças que estão sendo feitas, acompanhar principalmente essas questões do desenvolvimento dos sistemas, porque isso é a primeira coisa que na parte do dia a dia vai impactar as empresas, você fazer uma adaptação do sistema. Lógico, tem várias empresas já preocupadas com isso, as empresas que desenvolvem esses sistemas, e acompanhar a chamada formação da alíquota, que é o que vai impactar no preço, né? Esses são assim, os dois grandes pontos, lógico. Todas essas questões que são curiosidades também que vão se desenvolvendo dentro de cada atividade específica, aquele que eventualmente possa ter uma isenção ou não. Há um impacto muito grande para o setor do agronegócio como um todo, mas especialmente para o setor do agronegócio que se reestruturou nos últimos anos por meio de pessoas jurídicas. E aí não é só uma questão, Átila, só da reforma do IBS. Eu falei para você, nós temos uma grande reforma que foi implementada no Brasil nos últimos anos. Tem a questão da tributação da renda. Então, esse setor, esses modelos que foram sendo desenvolvidos por alguns núcleos familiares, ele muito provavelmente vai ter que ser revisto, porque eles tendem a ser bastante impactados nos próximos anos. É o que a gente não quer, que você seja impactado de maneira negativa. A torcida é sempre pelo sucesso do Brasil, pela vitória do empreendedor e, acima de tudo, com responsabilidade, né, para que todo mundo possa ter a consciência de que para fazer um país melhor é preciso a gente fazer a nossa parte da melhor maneira possível e da maneira correta também, né, doutor? Com certeza. Obrigado pela participação. Prazer foi meu. Obrigado. Alegria toda nossa. E o nosso agradecimento também para quem está conosco fazendo a diferença aqui no podcast Café com Negócios. Nossos agradecimentos aos patrocinadores Bosque dos IPs, TOTUS, RD Station, Sistema Comércio através do FEComércio e Senac, além do Sebrae, Funditur, isto é Mato Grosso do Sul, Resine Marcon, Office Formato, Alsec e Aso Flora Insights. Lembrando então que no dia 17 de março, terça-feira, no INSTED, vai ter então a palestra, o painel, melhor dizendo, sobre reforma tributária com o Dr. João Ricardo Dias de Pinho, para não ter erro, vai estar mediando junto ao lado de outras referências da área, para que você possa ter o conhecimento acessível. Então, se você quiser saber mais informações, é só acessar o nosso aplicativo Podcast Café com Negócios. Lá tem o ingresso, a entrada e, acima de tudo, as datas dos próximos encontros também. Fiquem com Deus e a gente vai ficar com o nosso cafezinho, desejando a você que está aí do outro lado saúde e bons negócios.